céu. E tem pessoas que estão dentro da igreja que não acreditam que Jesus vai voltar. Por quê? Porque há um trabalho de desconstrução na mente humana. E infelizmente até dentro de algumas igrejas. Para que esta informação não chegue até você. Porque o diabo, ele sabe, o inimigo das nossas almas sabe, que quando você dominar a informação divina, a palavra de Deus, ele não vai poder te tocar. Porque a palavra de Deus é clara. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Quem está entendendo, diga amém. Então ontem eu falei sobre esse trabalho. Aleluia. E eu falei sobre um filósofo marxista que teve uma ideia. E essa ideia dele está viva até hoje no nosso meio, na nossa sociedade. Porque esse filósofo marxista, Antônio Gramsci, ele entendeu que o homem tinha alma. Preste atenção. Ele entendeu que o homem tinha alma. E ele então chegou para aqueles que perseguiam os cristãos, para aqueles que fechavam igrejas, e falou assim: olha, não adianta matar o cristão. Porque se você mata um cristão hoje, você fortalece a fé de mais 100. Porque para eles está escrito que morrer para Cristo é lucro. Fechar a igreja também não adianta. Porque eles vão se reunir em porões, em alto de monte, né? Em casas abandonadas. Não adianta, vai fortalecer a fé deles. Então, esse secretário do diabo, Antônio Gramsci, teve a ideia e colocou na sociedade a hegemonia cultural, que até hoje está presente no nosso meio. E essa hegemonia cultural é uma coisa tão satânica, porque uma mentira já é ruim, mas uma falsa verdade é pior do que uma mentira. E foi isso que ele conseguiu introduzir dentro de várias igrejas. Porque a hegemonia cultural nada mais, nada é que é o domínio psicológico das massas. É o trabalho de desconstrução na mente humana de tudo aquilo que as pessoas aprendem dentro da igreja. Usando o quê? Uma falsa verdade. E com isso, ele conseguiu introduzir isso dentro da igreja. Mas pastor, como pode isso? Isso pode por causa de nós mesmos. A falta do conhecimento, a falta da busca pela verdade, a falta de estudo, abre uma lacuna para que o inimigo venha com essas falsas verdades e domine a sua vida. Nós já estamos vivendo uma pregação, para dar um exemplo para os irmãos, da hipergraça. É uma falsa verdade, que pela hegemonia cultural foi lançada dentro das igrejas para destruir os cristãos dentro da igreja. O que é uma hipergraça? A hipergraça é a inversão da palavra verdadeira. Porque Jesus, ele justifica o pecador. Então vamos lá, eu pequei, mas eu me arrependi do meu pecado. Através de Jesus Cristo, que é o meu Senhor e Salvador, ele vai me justificar. Só que eu não posso mais cometer o pecado. Quando aquela mulher foi pegada em adultério e queriam apedrejá-la,
E Jesus falou: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ele disse para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ela olhou e falou assim: Senhor, eu não vejo, então nem eu vou te acusar. Mas uma coisa eu te digo: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então ele justificou a pecadora, porque ela se arrependeu. Mas a hipergraça justifica o pecado e não o pecador. E está sendo pregado nas igrejas aí fora. Poxa, se Jesus justifica o meu pecado, amanhã eu posso pecar de novo. E depois de amanhã. E a semana inteira. E o mês inteiro e o ano inteiro. Eu estou pecando e Jesus está justificando o meu pecado. Inversão de valores. Uma falsa verdade pregada hoje em várias igrejas, principalmente essas modernas. Paredona preta. Não é? Tudo isso é uma jogada psicológica. Tá? Para poder manipular a sua mente. E o que isso, pastor, faz com a minha vida? Quando eu acredito, isso leva você para o buraco. Porque quando vier as lutas, as atribulações da vida, você não resiste, você cai. Por quê? Porque você está firmado sobre a areia. Você não está firmado sobre a rocha. Então eu disse ontem que Paulo ele vai dizer ao Romanos 12, que nós, né? Ele diz: não se molde aos padrões desse mundo. Nós temos que estar espertos. Não podemos aceitar qualquer coisa. Ah, mas é um pastor, cuidado. Eu estou pregando aqui a palavra. Sabe o que vocês têm que fazer aí? Ver se está na palavra que eu estou pregando. E se eu não estou invertendo a palavra. Essa é a função de vocês. É aí que nós descobrimos quem prega a verdade ou não. Amém, Jesus? Então diz assim: não se moldes aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. A mudança de vida começa onde? Na mudança de pensamento. Se você não muda a sua maneira de pensar, você não muda a sua maneira de viver. Se você não muda a sua maneira de pensar, você não muda a sua maneira de enxergar. Se você não muda a sua maneira de pensar, você não muda a sua maneira de entender. E isso não transforma a sua vida. Então Paulo diz: renovais a renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está numa consciência renovada, que não se encontra mais aqui na terra e nem nas coisas desse mundo, mas que já está voltada para o reino de Deus. Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Aleluia. E o caminho precisamos buscar no lugar certo. Paulo disse em Colossenses 3, 1, 2 e 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurai as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Quer ver outra inversão de valores? Outra falsidade dentro do evangelho? Que a hegemonia cultural está no meio? Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Você tem que ficar rico, você tem que conquistar tudo nessa vida. Está entendendo? Você busca o dinheiro, 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 mas não busca o Senhor. Meu irmão, riqueza é Deus que dá. Então é dom de Deus. Ele sabe para quem dá. Se você não tiver esse dom de Deus na sua vida, você vai morrer querendo ser rico e não vai conseguir. Prosperidade é uma maneira de viver. Prosperidade é uma cultura. Porque ser próspero não é simplesmente ter muito dinheiro. Ser próspero é você gozar de uma paz que o mundo não tem.
Quem está entendendo, diga amém. Então, Paulo disse, para fugir da hegemonia cultural, para fugir das falsas verdades que estão aí, somente, aleluia, para destruir a vida do cristão, você precisa buscar as coisas do alto, aonde Deus está sentado, onde Jesus está sentado à direita de Deus. E pensar nas coisas de lá, e não das coisas dessa terra. Então eu preciso me desprender do material. Eu preciso abrir mão dessa vida para receber a vida eterna, que é outra coisa que não se prega mais dentro da igreja. Parece que Jesus não volta mais, né? Parece que Jesus mandou um telegrama e falou, não vou mais para a terra. Não há mais salvação, não há mais pecado, parece que não tem mais que pedir perdão para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Parece que não tem mais que haver renúncia, né? O homem não tem mais que renunciar mais nada na sua vida. Tudo isso foi desgastado ao longo do tempo com esse trabalho de desconstrução das leis de Deus. Amém? Pois bem, hoje eu quero entrar um pouquinho mais profundo. Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor. Como eu disse, a minha pregação começou ontem e termina terça-feira. E é um guia de mudança de vida. E tudo que eu estou pregando está lá no nosso podcast, depois no YouTube. Se você chegar com mais tranquilidade e quiser ouvir, você acessa lá, IERD, Igreja IERD. E você escuta depois, mas com a Bíblia do lado. E vê realmente se eu estou pregando o que está na Bíblia ou não. Se eu não estiver pregando o que está na Bíblia, você tem autoridade de chegar aqui amanhã, apontar o dedo da minha cara e me chamar de mentiroso. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, então se prepare que eu estou entregando para você um pacote do céu, para mudar a sua vida, para mudar a sua história na terra. Amém, Jesus? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo de número 29 e também o 30. Marcos capítulo 12, 29 e 30. Amém, Jesus? Preste atenção na narrativa. Respondeu Jesus: o mais importante é este. E olha o que ele diz: ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repita comigo: é o único Senhor da sua vida. Amém? Aí ele diz: é o único Senhor. Olha o versículo número 30. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de toda a sua força. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que para ser um cristão, e cristão é uma prática de vida, é uma vida separada para Deus. E quando nós escolhemos entrar por esse caminho e fazer parte dessa sociedade, nós temos que dar uns passos importantes na nossa vida, que é a renúncia. A renúncia a esse mundo, a renúncia aos prazeres desse mundo, renúncia aos pecados. Aquele velho homem que andava fora da lei de Deus já não pode existir mais. Agora, nós temos prazer na lei de Deus. E meditamos nela, como diz o salmista, dia e noite. Por quê? Porque ela passa a ser o nosso manual de conduta. Ela passa a ser a nossa carta magna.
Porque agora quem vai dirigir a minha vida é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, já não podemos mais andar como andavam lá no passado. Porque até então, quem aceitou Jesus e quer andar na velha vida, não deveria ter aceitado Jesus. Não deveria ter entregado a sua vida para Jesus. Não é verdade? Ficasse na velha vida. Então Jesus, nesse momento, ele vai trazer o quê? O primeiro mandamento. Nós sabemos que Moisés subiu o monte, trouxe uma tábua, né? Ali com 10 mandamentos. E nós sabemos que os mandamentos para Israel não eram só 10, eram 613. Mas nós, né, resumimos aqui em 10. E o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu digo amar a Deus, é você colocar Deus como prioridade na sua vida. Prioridade para você não é mais o trabalho, não é mais a família, não é mais a esposa, os filhos. Você tem que cuidar, você tem que amar, você tem que dar carinho, você tem que ser presente. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é Deus ocupar um lugar na tua vida, um lugar no teu coração, aonde nada possa disputar com Ele. Quem está entendendo, diga amém. E quando nós fazemos essa escolha, nós estamos dizendo para o Senhor: olha, a minha vida é sua. Faça dela o que o Senhor quiser. E é por isso que Jesus disse: ame ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quer dizer, sobre todas as coisas. Jesus falou de mente, de sentimentos, de coisas materiais. Ele tem que estar acima de tudo. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós tomamos essa postura, nós não deixamos que a mentira ou a falsa verdade nos engane. Porque nós estamos voltados para Deus. E o Espírito de Deus, Ele vai nos instruir contra a mentira. Então eu não caio em pegadinha do diabo. Eu não caio em conversinha de Satanás. Eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus. E eu tenho autoridade do Senhor para escolher na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus, ele disse isso. Aí olha a frase que eu trouxe para os irmãos. Que não se admita no nosso coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja Deus. Sabe, sonhos, objetivos, projetos não pode estar acima do teu coração do que Deus. Amém? Por quê? Porque quando eu controlo todas as áreas da minha vida, voltando-se para Deus, eu vou começar a dar passos importantes aqui nessa terra para alcançar a minha salvação. Porque cai entre nós, irmãos. Primeiro, servir a Deus sem amor deve ser uma coisa muito chata. Você subir num púlpito, pregar a palavra de Deus sem amor a Deus, somente para ganhar dinheiro, ou somente para fazer espetáculo, deve ser muito chato. Segundo, aleluia, nós precisamos ter uma consciência renovada, para entender que tudo que nós fazemos, vamos prestar conta dela depois. Nada passa despercebido diante dos olhos. Às vezes o irmão não pode ver, às vezes o pastor não vê, às vezes a esposa não vê, o marido não vê, mas Deus está vendo. Quem está entendendo, diga amém.
Aleluia. Que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Amém? Esse é o primeiro passo que nós temos que dar nessa noite. Aleluia. Para nos mantermos longe das armadilhas do diabo. Jeremias 29:3 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Quando Jeremias disse de todo o coração, ele está falando de intensidade. Ele estava falando, aleluia, que você ia buscar, ou quem buscar Deus tem que buscar com intensidade, a maior possível que você possa alcançar na sua vida. Então o teu amor por Deus, a tua paixão por Deus, tem que ser algo profundo e não superficial. Porque o que mais tem é gente andando para a rua dizendo assim, ó, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas no profundo, Deus está distante dele. Amém? Por quê? Porque Deus não concorda com as atitudes dele. Existe um padrão para andar com Deus, e o padrão não foi pastor que escreveu, não foi igreja que fez, foi a própria palavra de Deus escrita por Deus quem diz. Então, aleluia, vocês me procurarão. Olha o que Deus está dizendo. Ação, atitude, intenção de buscar quem? A Deus. E não coisas desse mundo. Aleluia. E me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quer dizer, uma intensidade que é Deus que mede. Se você chegar lá, você passa de fase. Você chega a um lugar secreto, acessado por poucos. Aleluia. Mas é algo que ali, aleluia, os milagres acontecem na sua vida. Amém? É onde as suas orações se misturam com a vontade de Deus. E isso se manifesta o poder, aleluia, do Todo-Poderoso na terra. Aleluia. Porque, irmãos, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é apostasia. Que isso, pastor? Apostasia? É o tempo em que o homem conhecedor da verdade, da palavra, abre mão de andar com Deus e quer ser Senhor da sua vida. E Jesus falou sobre isso nos últimos dias. Que homens seriam o Senhor de si mesmos e que o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo esses dias. São dias que antecedem a volta de Jesus, irmãos. Pastor, Jesus vai voltar? Vai. Porque ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando? Eu não sei. Mas será que está perto? Muito perto. Porque os sinais, já tem sinais na terra, nos céus e debaixo da terra. O mundo já está preparado para a volta de Jesus. E quem vai subir? Aquele que tiver incluído no contexto de igreja. Porque aquele que estiver fora do contexto de igreja, de compromisso, de amor, de relacionamento com Deus, vai ficar. Mesmo estando dentro da igreja, vai ficar. Amém? Está pesado, irmãos? Amém? Aleluia. De todo o coração fala de intensidade, de motivação do coração do homem buscar, em busca de um relacionamento profundo com Deus. O que nós estamos vivendo é relacionamentos superficiais.
E relacionamentos superficiais é assim, ó. Você desacredita na hora que o bicho pega. Na hora que o bicho pega, você esquece de Deus, vai procurar fulano, ciclano, autoridade, prefeito, juiz, advogado, mas se esquece de dobrar o joelho e orar. Por quê? Porque a confiança é superficial, é só de boca, é só de aparência, mas não é de profundidade, não é de intimidade, não é de joelho no chão e cara do pó, não é de madrugada buscando a Deus, não é do jejum. Quem está entendendo, diga amém. Não tem intimidade. Aleluia. Enquanto o mundo não deixar o seu coração, não perder o seu valor, Jesus Cristo não será prioridade na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Enquanto o mundo não deixar o seu coração, não perder o seu valor para você, Jesus Cristo não será prioridade na sua vida. O que será prioridade na sua vida? Outras coisas que o mundo está oferecendo a todo momento para você, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele controla a mídia, ele controla os poderosos, ele controla a internet. João disse em 1 João 3 que nós somos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo do poder do diabo. Pastor do céu, mas como é que eu vivo nessa terra então? Debaixo da graça de Jesus Cristo. Aleluia, debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Aleluia, porque até diante dele os demônios estremecem. Amém? Se não é debaixo de obediência da autoridade de Jesus, não tem para você, irmão. Não há super-homem, não há super-mulher, não há super-humano. Ninguém pode resistir ao poder do diabo, a não ser debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Por isso que há muitos aí fora, são marionetes nas mãos de Satanás. E é por isso que, perdão da palavra, mas o que eu vou usar o que eu vou usar aqui agora não é palavrão. O desgraçado do Antônio Gramsci, desgraçado é aquele que não tem a graça de Deus. Por isso ele inventou a hegemonia cultural para controlar a mente das pessoas que estavam dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a mente humana é o maior campo de batalha que existe. Olha o que um ser humano tem capacidade de fazer. Estava conversando com o presbítero agora aqui. Quando o diabo controla a mente de uma pessoa, o pai, o marido descobriu que a esposa estava traindo ele. Ele escreveu uma carta de punho, falando ali, né, o que aconteceu com eles em 18 anos, e que agora, naquele momento, ele ia matar os 2 filhos e tirar a própria vida. O camarada teve a consciência satânica de pegar uma arma, matar os 2 filhos e se matar. Sabe o que acontece? A mente controlada pelo diabo. Então todo pensamento que vem na sua mente não é órfão. Repita comigo, todo pensamento que vem na minha mente não é órfão. Tem por pai ou o diabo ou Deus. Pensamento de morte de quem? Pensamentos para viver. Pensamento de matar alguém. Pensamentos para ajudar alguém. Deu para você entender? E quando nós acordamos de manhã, nós levantamos, o que vem? Um monte de pensamentos. Não acredite nos pensamentos maus. É o diabo tentando influenciar o seu dia para ser um dia mau. Tentando influenciar as suas atitudes, as palavras que saem da sua boca para ofender alguém, para machucar alguém. Repreenda e fale para o diabo: eu não acredito nas suas mentiras. Amém? Então, diante disso, diante
de toda essa postura espiritual que eu tenho que tomar, qual é a decisão que eu preciso tomar? A mesma decisão que o apóstolo Paulo tomou. A Bíblia está aqui, e em Romanos diz isso, e no livro de Romanos diz que tudo que foi escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. Não foi escrito à toa. Não foi escrito para ficar aberto no Salmo 91, jogado lá, dentro da escrivaninha lá, dentro do móvel lá na sua sala. Está até com a página amarela, né? O resto da Bíblia é tudo branquinho, mas a página 91 está lá. Proteção. Por que essa página, por que a Bíblia está aberta no Salmo 91? Proteção para minha casa. Se Deus não estiver em casa, irmão, em vão vigia o sentinela. Se aquela palavra ali não é obedecida por você, como é que Deus vai proteger a sua casa? Se Ele não faz nem parte da sua vida? Quem está entendendo, diga amém. Então, olha o que o apóstolo Paulo disse. Aleluia. E nós temos que aprender com ele. Filipenses 3, 7 e 8. Olha a atitude que Paulo tomou, que é a mesma atitude que eu tenho que tomar, que você tem que tomar, que nós temos que tomar. Amém? Se queremos ter uma vida com Cristo, se queremos herdar o céu. Diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Versículo 8. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O que Paulo fez? Abriu mão da sua vida terrena. Mas peraí, pastor, Paulo parou de trabalhar? Não. Paulo parou de ser responsável com as suas obrigações? Não. Mas para ele esse mundo já não tinha mais valor. Amém? Para ele nada mais importava nessa terra, porque o seu coração, a sua vida estava voltada para Deus. Mas pastor, nós conseguimos viver assim? É claro que sim. Aleluia, é uma cultura de vida. Se as pessoas conseguem viver pulando cemitério, né? Abrindo túmulos para fazer macumba, você não consegue viver longe do pecado e obedecer a palavra do Senhor? É claro que você consegue. Porque até então a palavra de Deus tem vários testemunhos de pessoas que conseguiram. E por que nós não vamos conseguir? Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você também foi escolhido por Deus. Amém, Jesus? Então nós temos que fazer como Paulo. Nós temos que abrir mão deste mundo e das coisas que aqui estão, tentando seduzir, tentando comprar o nosso coração, causando desejo em você. Meu irmão, abre mão disso. Isso aí é obra do diabo. E passa a ter prazer na lei de Deus, nas coisas que são de Deus, do alto, para edificar a sua vida. Preste atenção. Isso aqui eu quero que você escute. Eu vou ler pausadamente, porque isso aqui é a maior verdade que existe. Porque tem muitas pessoas indo para a igreja hoje e vai sem saber por que vai. Eu vou porque é gostoso. Eu vou porque tem um irmão lá que eu gosto dele. O pastor é gente boa pra caramba. Ei, enquanto você não vir para a igreja para encontrar com Cristo, meu irmão, você está aqui só de passagem. Enquanto o seu coração não arder lá na sua casa, hoje é culto, e seu coração já começar a pegar fogo, de vontade de ir para a igreja, porque você quer se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Você quer amar Ele, você quer ouvir Ele. Enquanto isso não acontecer com você, você vai ser dominado pelo mundo, pelo pecado. Presta atenção. Muita gente passa a vida fazendo coisas legítimas. Muita gente passa a vida inteira fazendo coisas legítimas, trabalhando, cuidando da família,
de filhos, sendo honesto. Pensam. Coisas legítimas. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir. Muita gente passa a vida toda fazendo coisas boas e legítimas. Porém, o Senhor não é o primeiro para eles. Adianta? Porém, o Senhor não é o primeiro para eles. Ele não é o centro das suas vidas. Se ele fosse, não colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Prioridade. O que é prioridade na sua vida? Tem pessoas priorizando coisas que vai permanecer nessa terra. Mas eu creio que nessa noite aqui tem pessoas, aleluia, que são fiéis a Deus e tem priorizado o céu, porque é para lá que ele vai voltar. Aleluia! É para lá que ele vai voltar. O nosso lugar não é aqui. O diabo está fazendo de tudo para roubar a salvação da sua vida, porque ele está lutando pela sua alma, para levar você para o inferno, para a perdição eterna. Só existem dois caminhos, irmãos. Ou é a salvação, ou é ir para o inferno. Purgatório não existe, não está na Bíblia. Amém? Ah, mas os espíritas diz de mesa branca que a gente pode voltar para uma outra vida para consertar o que errou na primeira. Papo furado do diabo, para enganar você. Não existe. Não tem como. Ao homem está determinado morrer uma vez só. Livro de Hebreus. E depois disso segue o juízo. Tá? E vou ser mais claro para você. A vida de um cristão dura 70 anos. Passou disso é cansado e é fado. Você tem uma vida de pouco tempo para fazer o que é certo nessa terra. Senão você vai acabar no inferno. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu digo para você, pode escutar o podcast de todas as igrejas de Guaratinguetá, vê se está pregando isso. Vê se prega isso. Sabe por quê? Ah, não, tá louco, se eu pregar sobre isso, o pessoal vai embora da igreja. Eu tenho que pregar sobre vitória, dizer que ele é campeão, vencedor. Mas bebendo, fumando, traindo esposa, roubando serviço. Né? E aí? O que adianta eu falar que o cara é um vencedor, um campeão, se as práticas de vida dele estão levando ele para o inferno? Amém, Jesus? Enquanto tiver algo em sua vida que Deus não pode ter, preste atenção. Enquanto tiver algo na sua vida que Deus não pode ter, não haverá relacionamento profundo entre Deus e você. Irmão, quando eu li isso aqui, que paulada, irmão. Que paulada. Enquanto tiver na tua vida algo que Deus não pode ter, não há um relacionamento profundo entre você e Deus. Vocês querem falar alguma coisa aqui que Deus não pode ter ou não? Deus mente? Vou fazer uma pergunta para a igreja. Deus mente? Deus rouba? Deus trai? Deus é injusto? Deus peca? Deus gosta de imoralidade? E aí, irmão? E aí, irmã? E aí? Como é que fica? Pastor, eu nunca ouvi isso, é claro. Hoje, meu irmão, é vencer, vencer e vencer. Tá entendendo? Vencer, vencer, vencer. Hoje essa igreja está terrível. Meu Pai do céu. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir. Enquanto
Nossa, enquanto tiver algo em sua vida que Deus não pode ter, não haverá relacionamento profundo entre você e Deus, ou entre Deus e você. Amém? Agora entenda uma coisa, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. O que nós estamos fazendo aqui deixa Deus mais forte? Você acha que nós nos reunimos aqui, fazer um culto para Ele, vai deixar Deus mais fortão, mais bombadão? Não. Quando nós reunimos aqui, esse louvor maravilhoso, nós cantamos aqui, todo mundo louvando a Deus, aleluia, isso muda Deus? Não. Pastor, Deus precisa disso? Não. Porque Deus é autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Não há falta de nada nele. Então por que, pastor, nós estamos aqui? Porque você precisa. Porque nós precisamos. E Deus instituiu isso para o nosso bem. Porque quem precisa de salvação somos nós. Amém? E é por isso que eu não posso vir para a igreja de qualquer jeito, de qualquer forma. E é por isso que eu não posso vir para a igreja brigado com a esposa, brigado com o marido. Eu não posso vir para a igreja, aleluia, depois de pecar. Eu não posso. Eu preciso me consertar, pedir perdão a Deus. Eu preciso chegar aqui, aleluia, e abrir o meu coração, rasgar minha vida, parar de viver atrás de mentiras, de coisas que só vão me levar para o buraco, e ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? Nossa, não estou escutando nenhum amém da igreja hoje. O negócio está pesado, né, irmão? Mas é para o seu bem, viu? Jesus te ama. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diz assim: Jesus ama você. Por isso ele está pregando assim hoje. Amém? Enquanto todo mundo é amém, não para de falar amém. Último versículo para nós começarmos a oração. Atos dos Apóstolos 3,19. Nesse momento Jesus já havia voltado para o céu. Já havia sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Os discípulos já haviam sido incumbidos da grande obra. O fundamento, ou a fundação, a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Me permita só fazer uma comparação aqui. Nos dias de hoje é a mesma coisa dos dias de Jesus. Não há diferença. Como assim, pastor? Jesus disse em Mateus capítulo 16 aos seus discípulos. Disse para Pedro, porque Pedro teve uma revelação. Primeiro Jesus perguntou: o que estão dizendo as pessoas sobre mim? E os discípulos responderam: disseram que o Senhor é Jeremias. Disseram que o Senhor é Elias, Moisés ou algum dos profetas. Aí Jesus falou: mas aí vocês, depois de ouvir o que a multidão disse, o que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro se levantou e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, o Messias, o enviado de Deus. Aí Jesus fala: Pedro, que maravilha! Glória a Deus, Pedro, porque quem te revelou isso não foi sangue e nem carne, mas o meu Pai que estás no céu. Era uma revelação. Pedro, mas eu te digo, pegando já carona na revelação, e Deus queria revelar mais. Aí ele começou a revelar tudo, Jesus. Pedro, mas eu te digo, sobre esta pedra, ele disse esta e não essa. Se ele falasse essa, era Pedro, mas ele fala esta, ele está falando de si mesmo. Sobre esta pedra, eu, Jesus, edifico a minha igreja. Ou
edificarei a minha igreja. Futuro. Edificarei a minha igreja. Jesus está falando que a igreja dele seria edificada futuramente, na sua morte. Qual é a igualdade com o tempo de Jesus que de agora? Que nem toda a igreja de Cristo. Porque é que havia naquela época os templos onde estavam os fariseus não era de Jesus. Não tinha Deus ali. Por isso Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas do inferno não vão prevalecer com a casa do Senhor Jesus, com a igreja verdadeira do Senhor Jesus? Porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus é avivada, é guerreira e anda na verdade da palavra. Não aceita falsas verdades dentro da igreja. Amém? Para encerrar, Atos dos Apóstolos 3,19. Pedro e João estavam indo a hora nona, às 3 horas da tarde, orar no templo. E eles se depararam com um aleijado, um coxo, que estava sentado à porta formosa do templo. Pedro e João passando, olhou para ele, falou: rapaz, está nessa situação aí, meu Deus, olha para mim. Ele olhou para Pedro e falou assim: ó, eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome de Jesus. Estendeu a mão, segurou a mão daquele homem, deu um puxão nele, aquele homem se levantou, os pés dele se endireitaram e ele começou a andar. Ele entrou dentro do templo, saltando, glorificando a Deus. E depois disso, a multidão, que já há muito tempo não via milagres, porque Deus não estava mais dentro do templo, porque o templo virou comércio, e não havia mais verdade lá dentro, ficaram maravilhados. Vieram, prenderam, a multidão fechou Pedro, fechou João. E aí Pedro vai abrir a boca e falar: por que vocês estão tão atônicos? Por que vocês estão tão maravilhados com uma coisa simples que Deus fez? Aí Pedro começa a pregar. E aqui no versículo 19, Pedro vai dizer: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados ou perdoados. Meu irmão, um cristão que vive uma vida sem arrependimento nunca alcançará o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus, não tem como ser salvo. Quem está entendendo, diga amém. E é isso que está sendo pregado e dentro de muitas igrejas, que você não precisa de Deus. Deus não é autossuficiente na tua vida. Você pode, você é capaz, a sua mente é forte, você, aleluia, consegue. É só você fazer isso, fazer aquilo. Nós perdemos um irmão ano passado, Anderson, né? Foi o Anderson da Assembleia de Deus, né? Nós perdemos um irmão do ano passado, um pregador de excelência. Eu vi esse rapaz pregando. Deus deu um dom para ele de pregação. Ele abriu mão de pregar a palavra do Senhor para ser coach financeiro. O ano passado, estava lá em Manaus fazendo uma palestra de consulta financeira. Pulou do 4º andar, se suicidou. Sabe por quê? Porque ele abriu mão de pregar Jesus para pregar as coisas desse mundo. E o salário do pecado é o quê? Quem entendeu, diga amém. Sem perdão, ninguém vai para o céu. Precisa ter o carimbo de Jesus, selado com o perdão de Cristo. Mas para isso acontecer tem que haver arrependimento. Amém? Se coloque de pé. Amanhã eu continuo a pregação. Se você quiser ter esse guia na tua mão de mudança de vida, amanhã você não pode faltar. Amanhã você não pode faltar.